Paz do Senhor para os irmãos, graça e paz, paz de Deus, paz de Cristo, que essa paz verdadeiramente possa continuar inundando os nossos corações, amém? Como é bom chegarmos aqui, já sentimos a presença do Senhor, ver Deus falando, e na leitura que a irmã fez, Deus já falou diretamente comigo, porque foi a palavra que eu havia preparado para o final da mensagem. Então a irmã já abriu aqui, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, Deus já falou comigo numa experiência pessoal, através da leitura que a irmã fez aqui no início. Então, esse é o nosso Deus que nós servimos. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5. Nada pode nos separar desse amor de Deus. Algo que é separado é porque está unido. E assim nos diz esta palavra, né? Jesus, a videira verdadeira, que te ama, nós os ramos que estamos agarrados, ligados à videira que é Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, a partir dos primeiros versículos. Enquanto os irmãos achem aí, eu quero agradecer ao Josiel pelo convite, né, sua família, os pastores da igreja, toda a liderança, os irmãos pelo acolhimento. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Amém? Irmãos, talvez você não teve a oportunidade ainda de fazer a leitura da palavra hoje, então eu gostaria de pedir a licença para que nós possamos fazer a leitura desse texto. A versão pode ser um pouco diferente, mas eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite a palavra do Senhor. Jesus, ele é muito didático, então preste atenção na leitura, que a própria palavra ela já ministra aos nossos corações. Assim nos diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Podem se assentar. Glória a Jesus por esta palavra. Aleluia. Irmãos, primeiro que, diferente do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, tem um comentarista, eu concordo com ele, que os outros é como se fosse um caiaque num rio mais
fluente que vai rapidinho. Agora João é como se fosse uma canoa num lago suave, e a gente vai navegando e vai observando o contexto e vamos nos maravilhando dos ensinamentos de cada detalhe. E nesta palavra eu fiz a leitura de todo o texto aqui, mas às vezes não vai dar tempo nem da gente aprofundar em todos os pontos aqui, mas eu gostaria de destacar aqui algumas lições que nós podemos extrair, e diante de um contexto que eu tenho vivido, e o Espírito Santo me conduziu nesta palavra, porque conversando com alguns jovens, com boa saúde, bonitos, estão lá com toda, aparentemente não faltando nada, e conversando com eles, com mais de um, e aí eles me falando, não tenho alegria. Eu não sei o que é ser alegre. E a pessoa tem um relacionamento, está para casar e tudo, e a pessoa, não tem alegria. Ela não sabe, simplesmente vai, fazendo as coisas do dia a dia. E se os irmãos prestaram atenção nesse texto, que Jesus está aqui dando um ensinamento para os seus discípulos e deixou para nós, ele disse no final aqui, que ele tem um propósito aqui no versículo 11, que eu lhes digo essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Tem uma outra versão que vai dizer que olha Jesus falando isso para nós, que a minha alegria seja a vossa alegria, que ela seja transbordante, completa. Essa palavra é poderosa. Quando eu parei nesse texto, eu falei, gente, olha que Jesus maravilhoso. E o que está mais faltando, que a gente vê jovens saudáveis, com tudo para poder reconhecer, está aqui na frente. Mas nós temos que entender essa palavra antes de entendermos esse propósito, o que antecede. E aí a gente entender onde nós estamos nessa história. E aqui eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de meditar com os irmãos. Primeiro, que nessa história nós não somos o lavrador, nós não somos a videira, que nós somos os ramos. E às vezes eu me sofro, porque nesse mesmo caso, um tempo atrás, eu estava numa situação que eu falei assim, querendo ser o lavrador. E aí o fardo fica pesado. Porque a gente fica querendo colocar no lugar de Deus, dar um jeitinho daqui e conduzir, até que o Espírito Santo disse o seguinte, olha, ele tem que passar pelas suas próprias experiências. Não tem como eu ser o lavrador, querer fazer seu papel de Deus. Coitado. Então, por quê? A própria pessoa, assim como nós tivemos as nossas próprias experiências, é nas experiências, na situação talvez até de dor, difícil, é que a pessoa vai ter o encontro verdadeiro com esse Jesus, e aí ele vai entender dessa felicidade, dessa alegria. Não que nós vamos ser isentos dos problemas, das dificuldades, das dores, não. Mas nós vamos saber que nós estamos ligadinhos, unidos nesse amor, nesse Jesus, que nada há de separar. Porque nós realmente reconhecendo que nós somos frágeis, como esses ramos, mas nós estamos ligados na videira, nesse tronco que é forte. Jesus é a raiz, é o tronco. Ele, enquanto raiz, nos sustenta, enquanto tronco, é o canal que vai levar a seiva, que vai levar os nutrientes. Ou seja, Jesus, ele é a fonte da água viva que nos alimenta, é o pão vivo descido do céu. É esse Jesus que nós necessitamos para permanecermos firmes. Agora, do contrário, em alguns momentos nós já sabemos que somos a raiz por si próprio, que nós somos o tronco. E aí o fardo fica pesado. Mas para a gente poder, lembra sempre do propósito, para que nós estejamos plenamente cheios dessa alegria. Então nós temos que compreender quem nós somos. Nós somos ramos, dependentes desse relacionamento com Cristo. Nós somos dependentes desse Cristo. Enquanto ramos, e aí, eu geralmente dou uns exemplos de carro, de comida, né? Mas eu fui levado lá para as origens aqui na roça do agricultor. Às vezes você é criança, você não entende o que seu pai e sua mãe faz quando você vê uma planta crescendo, bonita, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí você vê seu pai e sua mãe vai lá e pega a tesoura e dá aquela poda. Corta a planta. Você fala, meu Deus, o que ela está fazendo isso? Está cortando a plantinha, custou a crescer, agora vai lá e poda. Mas esse é um processo, por quê? A planta vai crescendo, crescendo, desordenada, só a ponta. A gente está vendo o crescimento dela pela ponta. Só que, na verdade, os frutos vão vir nos brotinhos que tem ao lado
do caule, né, desses ramos. Aí quando você corta, todo esse nutriente vai então para esses brotinhos, porque senão vai crescendo só na ponta. E aí precisa cortar, para que nesses brotinhos possa vir o quê? Frutos. Então, nesse ensinamento que Jesus está dizendo aqui, né, que na videira é preciso ter essa poda, é para que nós possamos ter mais frutos. Só que às vezes o nosso olhar está para a ponta, porque é o aparente, é aquilo que eu estou vendo crescer. Aí Jesus na nossa vida, aplicando para o nosso agora, vai lá em alguma área da nossa vida e dá aquela poda. E aí é como a criança olha para a mãe cortando a planta e não entende. Começa até a chorar. Mas eu fiquei aqui vendo essa plantinha crescer, agora a senhora foi lá e cortou a planta. E aí às vezes nós ficamos como essa criança. Jesus está lá nos podando em alguma área e nós questionando. E realmente, né? A gente tem que orar porque traz é doloroso a poda, né? E essa poda pode ser um sonho, um projeto, pode ser um ente querido, pode ser uma enfermidade. E nós realmente não entendemos. É doloroso o processo. Mas aí, às vezes, passa esse processo, esse tempo, aí você vê o irmão, a irmã vindo dar um testemunho dizendo, eu estou mais forte. Aquela situação que eu achei que iria me matar, que eu não iria suportar. Hoje eu estou aqui para testemunhar para os irmãos como que essa experiência me fortaleceu, como que verdadeiramente Cristo foi a minha raiz, como que verdadeiramente Cristo levou até a mim tudo aquilo que eu precisava na medida e no tempo certo. E aí, aquele outro irmão que estava lá precisando de ouvir essa palavra, se sentindo frágil, achando que iria morrer com o processo da poda, ele se fortalece. E aí é o processo de nós estarmos o quê? Enquanto igreja, unidos. É esta união. Que tem momentos que às vezes eu estou mais fortalecido, tem momentos que o outro, mas quando nós vamos compartilhando essas experiências, nós vamos nos fortalecendo em Cristo. Então, esse é um ponto. Quem nós somos? Depois eu fui colocando aqui algumas outras lições que nós podemos extrair, né? Que o lavrador cuida e neste cuidado nós somos podados. E, irmãos, é muito melhor ser podado, passar por esse processo, do que ser cortado. Porque está dizendo aqui que aquele que não dá fruto, né? Olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, porque não cumpre o propósito. Tá? Outro ponto, não estamos isentos das ervas daninhas, aquelas que chegam sem pedir licença para nos matar, tirar a nossa alegria, portanto, cuidado. Quem é na roça faz uma plantação, aí vai nascendo uma erva, do nada surge uma erva lá e que vai pegando, eu lembro de um pezinho de goiaba que tinha lá em casa, e aí aquela erva tomou conta do pé de goiaba e se deixar, mata o pé de goiaba. Porque é um outro ramo, não faz parte da goiabeira ali, e ela simplesmente aparece lá. De nada, bonitinha, verdinha. São as danadinhas, ou ervas daninhas, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas ervas daninhas. E outro ponto, que diante disso, a mensagem principal aqui, que esse lavrador que cuida, né, que é o nosso Pai, Deus, Jesus, a videira, Ele nos ama. E essa palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra é poderosa. Às vezes nós nos acostumamos, né? Ah, Jesus te ama. Ou fala, Jesus te ama. Jesus te ama, é poderoso. Eu conversando com uma zeladora, e aí saiu um assunto, e aí eu percebi que era questão de, né, que ela já foi, tinha sido da igreja, e a palavra dela para mim foi essa mensagem que ela recebeu um tempo, que não saiu da mente dela. Quando ela foi para a igreja, alguém dizendo, Jesus te ama. Então essa palavra é poderosa. Se você encontrar com alguém qual foi a mensagem? Que Jesus, essa videira, nós precisamos estar unidos nele e ele nos ama. E às vezes dá umas podas, mas é para o nosso crescimento. É para que nós possamos frutificar. Amém? E se Jesus nos ama, nós temos recebido esse amor tão grande para transbordar, o que nós temos feito com esse amor que nós temos recebido? Se verdadeiramente eu tenho compreendido, eu tenho sido cheio, transbordante, reconhecendo esse amor, como tem sido o meu comportamento para com aqueles que estão ao meu lado?
Porque é um termômetro para a gente balizar o quanto nós temos recebido esse amor e como que está a minha comunhão com o Pai e a minha comunhão com o meu próximo. Se está alguma coisa errada nesse processo, eu tenho que repensar como que está a minha comunhão com o Pai. Porque nós somos falhos e pecadores. Nós não merecíamos nada. E está falando que esse Jesus que nos chamou de amigo e que é amigo que dá a vida, Jesus deu a vida por mim e por você. Então ele é o nosso amigo que está nos chamando de amigo. Sem nós merecermos, que é pela graça, favor imerecido. Agora, com uma coisinha tão pequena, aí a gente volta na infância de novo. Como criança, adolescente, birrinha por qualquer coisa. E às vezes nós nos deparamos com isso. Perdemos a bênção, a graça, a alegria, a felicidade por uma coisa tão pequenininha. E nos esquecemos desse. Jesus te ama. Jesus deu a vida por mim sem eu merecer. E agora eu estou fazendo aqui, né, o orgulho, aquela questão toda, não peço perdão, não libera perdão, estou com raiva, não sei o quê, por uma coisa maltratada que num diálogo, numa conversa, num abraço, numa coisa simples, nós poderíamos resolver. Mas nós vamos deixando isso tomar conta do nosso coração, é as ervas daninhas, que vai nos sufocando. Vai nos sufocando. E aí nós deixamos de produzir fruto. E aí, por isso que antes que isso ocorra, vem a palavra do Senhor nos confrontando. Ei, eu continuo te amando. Eu continuo te amando. E o contrário de amor, talvez tenha aqui o João. Eu não conheço o João. Eu não amo, mas eu também não odeio o João. Mas eu poderia dizer que algo que tem ocorrido muito, não é a questão de odiar, mas é a indiferença que nós estamos tendo. Indiferente diante de situações que acontecem, enquanto igreja. Nós estamos na cidade de Viçosa, que abrimos a notícia que de Viçosa, está lá, assassinato, jovens sendo assassinados. E aí você faz um comentário, sim, quem que é? Não conheço não. Indiferentes, irmãos. Diante nós somos o quê? Nós temos recebido Cristo que nos amou e acontecendo, nós temos que orar, clamar, não está normal. As pessoas estão sedentas e nós simplesmente, não conheço não, tá indiferentes. Agora, se for uma questão que eu tenho interesse, que eu vou ser prejudicado em alguma coisa, aí eu penso diferente. Que é isso? É um amor, um relacionamento por interesse? Porque se tal pessoa está passando por tal situação, eu tenho que ir lá porque eu tenho um compromisso, porque se eu não for lá, o que ela vai pensar de mim? Eu pensando eu. É esse o relacionamento? Pensando algo em troca? Nós estamos indiferentes, eu estou falando desse amor, de amar uns aos outros. É uma palavra fácil, de fácil entendimento. Mas pensa na prática. Pensa no nosso dia a dia. Nessa correria que nós temos, todo mundo dizendo que não tem tempo. Temos praticado esse amor? Diante de tantas situações que nós vivenciamos e convivemos todos os dias, como que nós temos praticado esse amor que nós recebemos? E aí essa palavra nos confronta acerca de frutos que nós temos produzido. Aí às vezes Deus está lá nos podando. Então nós temos que estarmos sensíveis ao agir e ao falar de Deus. Porque senão você vem num culto, no início Deus já falou com você. Aí você vai embora, o que Deus disse? Não sei, Deus não falou comigo. Está falando em todo tempo. A todo momento, Deus está falando conosco. Só que às vezes nós deixamos os pensamentos nos conduzir por caminhos e a gente vai sendo levado quando, estou aqui na igreja. Então nós não podemos perder essa sensibilidade. Eu falei aqui questão de tempo. Se tem alguma coisa que está escassa, é porque tem valor. Então o tempo que nós temos, num dizer que todos, diante das muitas funções e atividades que tem, falam que não tem tempo, então o tempo é algo escasso. Se é algo escasso, é algo de valor. Se é algo de valor, como que nós temos depositado o nosso tempo? Em quê? É em algo também de valor? Você pega um bem precioso seu e simplesmente coloca num lugar, no lixo, onde não tem valor? Então o nosso tempo sendo algo tão precioso, como que nós temos depositado o nosso tempo? Onde? Fazendo o quê? E nesse tempo, o nome do Senhor está sendo edificado?
Então são muitas as reflexões que nós temos no nosso dia a dia, que não é de difícil entendimento, é que nós temos que policiarmos, porque senão nós nos perdemos. E uma outra aqui, depois a gente vai voltar. Esses pontos, porque eu gostaria de chamar a atenção mesmo para cada um deles, de um modo geral. Então, assim nós podemos melhor compreender o propósito dessa mensagem. Que essa palavra foi maravilhosa, que a minha alegria seja a vossa alegria. Meu Deus, que palavra poderosa. Jesus, a vontade de Cristo, que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de você amadureça. Porque tem que ter esse processo de amadurecimento. Porque senão a gente fica achando que a alegria é tudo bem. Não. Só que a poda faz a gente amadurecer. São as experiências, que às vezes conversando com esses jovens que dizem não ter alegria, e aí às vezes a gente quer mostrar, falar de uma outra forma, levar, mostrar, não, dar aquela saculeira, mas não sou eu. Aí ele tem que passar pela experiência, pela própria poda, para que ele possa amadurecer e reconhecer essa alegria. Mas uma alegria que amadurece. Para que nós possamos ter essa maturidade de encarar a situação, de encarar os problemas. E hoje as pessoas, né, conversando com alguns adolescentes e jovens, vão simplesmente passando o tempo e não amadurece, não cresce fisicamente, mas não pega a responsabilidade, não sabe o que é problema. E aí quando se depara lá na frente com qualquer situação, acha que vai morrer, um problema pequeno. Então nós temos que estarmos atentos a isso. Você não vai morrer, tem que passar por esse processo sim. Nós temos que, em algum momento, a vida vai nos levar para a situação que nós temos que acordar. Nós temos que nós temos que amadurecer. Porque senão tudo vira problema. Quantas situações pequenas que a pessoa está lá, não é problema nenhum, e ela está vendo aquilo como um problema gigante. E temos que amar uns aos outros. E qual que é o maior problema que nós temos? Nós que trabalhamos, né, dentro de uma empresa, de um ambiente que lida com pessoas, está lá, lidar com pessoas, não sabe. Não sabe. Se antes você tinha, lá na escola, ia jogar uma bola, brincar lá no recreio, e criança, né? E chuta um ao outro, esperneia lá, mas depois está lá resolvendo, entre eles mesmo, resolvia o problema. Agora hoje não tem o contato, está todo mundo isolado, conversa pela internet social, e está todo mundo distante. E aí, como que está esse relacionamento? Aí quando coloca para se relacionar num trabalho, não sabe. Não sabe se relacionar, não sabe lidar um com o outro, saber que eu sou diferente do Josiel e cada um é diferente. Então nós temos que saber lidar com essas diferenças. Nem todo mundo vai pensar igual você, nem todo mundo tem o mesmo temperamento que você tem. Talvez você vai dizer uma coisa, a pessoa vai receber de uma forma e a outra vai receber de outra, você é mais sentimental, o outro não é, e aí você começa a se distanciar ou então achar que não, é normal, cada um de nós somos diferentes. Mas nessas diferenças nós vamos nos fortalecendo. Porque senão nós temos que, todo mundo tem que pensar da mesma forma, o jeito que eu faço é a melhor forma, não queremos mais ouvir a forma que o outro tem para apresentar, porque o que eu faço, do jeito que eu faço, é o método certo, porque é assim. Não. Numa equipe você tem o quê? Uma equipe. Se tivesse todo mundo igualzinho você, não dá nada. Mas quando você forma uma equipe, que cada um tem uma habilidade, tem um conhecimento, você ouve um, ouve outro, e você vai construindo um projeto, dá certo. Por quê? Porque nós precisamos de todos funcionando, isso é um sistema. Para você atender um objetivo, tudo tem que estar integrado. Só que olha o peso, voltando mais uma vez. Quando eu quero saber de tudo, ser a videira, ser a raiz, ser o tronco, fica pesado, fica pesado. Pode ser mais leve, pode ser mais leve. Então esses aqui são alguns pontos que até já coloquei aqui, fui avançando, para que nós possamos meditar. Nesse início aqui, né, no versículo 1, quando Jesus se apresenta quanto a videira e o Pai como lavrador, a gente voltar um pouco aqui no contexto, né, os judeus consideravam que a videira como uma das mais nobres plantas, e também a videira representava tudo quanto é poderoso e frutífero. Israel era representado por uma videira plantada por Deus na terra prometida. E aqui eu trouxe 2 textos para poder ilustrar.
os Salmos de número 80, no verso 8. Olha, tu nos trouxestes do Egito como uma videira. Expulsastes as nações e nos plantastes no solo. Então, Israel sendo representado por uma videira. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 21, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Palavra dura de Jeremias, com essa videira que foi plantada representando o povo de Deus. Aí agora, no Novo Testamento, nós vamos ver que diferente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada pela sua falta de fruto, Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Agora, por meio de Jesus, nós também alcançamos como povo de Deus. E a videira ou a parreira, né, pesquisando aqui, ela também é considerada como uma planta permanente. Então, Jesus, como essa videira, como essa planta permanente, o que nós temos lá em Hebreus 13, 8? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, é esse Jesus que nós estamos falando, é eterno. Por isso que Ele é a nossa raiz, Ele é o nosso caule, Ele é que nos sustenta. Nós somos dependentes dEle e Ele quer de nós um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Então Jesus se apresenta como a videira verdadeira, cultivada pelo Pai. E Ele e aqueles que o seguirem são o verdadeiro povo de Deus, seja judeus ou agora seja os gentios, através de Cristo. Por meio de Jesus nós temos acesso aos cuidados do Pai. E aí se você foi visitar aí alguém ou já morou na zona rural, é tão lindo quando o lavrador ele sai para cuidar das suas vegetações, da sua planta, aquele cuidado. Imagina Jesus com nós, com esse cuidado. Sabendo que Deus, o Pai, é o lavrador, o agricultor que cuida todo dia da sua plantinha. Assim é o cuidado que nós temos com esse Deus maravilhoso. Então Jesus é aquele que nos sustenta. Então não tem como abrir mão deste cuidado, desse sustento diário, sendo Cristo então a nossa fonte, o nosso pão vivo que nos sustenta a cada dia. A cada dia, diante das nossas dificuldades, o Senhor nos dá o sustento e nos dá o livramento que nós nem imaginamos que nós temos. Estou colocando aqui, às vezes a gente passa por situações difíceis e essa situação é um livramento tão grande que o Senhor está nos dando. É como se eu estivesse caminhando achando que eu, no meu plano, nos meus objetivos, no meu propósito, eu criei aquela expectativa, e aí que é o problema, Porque aí eu começo talvez naquela situação, clamar a Deus para Deus me abençoar. Aí a gente ora para Deus. Então tá, aí Deus então vai nos conduzindo. Só que, e aí voltando, não tem como, eu gosto de dar exemplo de carro, não tem jeito. Você está lá, conduzindo o seu carro, aí chega no momento que você não sabe para onde que vai. Aí é onde que Jesus aparece. E aí nesse momento que nós estávamos perdidos, que Jesus aparece, a gente vai lá e fala, Jesus, toma a direção, eu não aguento mais. E aí Jesus toma a direção e vai, e vai. E aí naquele momento é maravilhoso, porque eu estava perdido, agora Cristo está dirigindo, e eu estou ali sentindo a brisa, e lá vou eu sendo conduzido pela estrada da vida, dando glória a Deus. E aí eu vou criando os meus planos, os meus projetos, e vou colocando que eu gostaria de ir para tal lugar. E aí nessa condução da vida, Jesus começa a nos levar para um outro caminho. E eu olhando para lá, mas eu queria ir para cá, e Jesus está levando o carro para lá, e eu queria ir para lá, eu estava achando que o negócio era para lá. E se eu não me esquecer, que eu apresentei os planos ao Senhor, que Jesus que é o controle, que nós dependemos dEle, nós começamos a querer pegar a direção de volta, sabe? E Jesus é educado, se você espremer, você vai... Aí quando você vê, você está assumindo a direção de novo. E nesse assumir a direção de novo, você vai fazer uma volta, pegar um caminho totalmente diferente daquele que o Pai gostaria que você fosse. E aí depois que você chega no seu destino, que você acha que aquele projeto que você idealizou era algo grandioso, você chega lá e é um deserto, não tem nada. Quantos testemunhos que a gente vê isso acontecendo? Porque nós achamos que nós somos
né, o dono da nossa vida, que nós podemos, eu posso. E aí você assume a direção e fala, é aqui, e vai. E para reconhecer que chegar lá e falar assim, Jesus, socorre, estava errado. Porque aí tem que quebrar o orgulho, né? Para reconhecer que aquilo que você falou que era o certo, te levou para o deserto, que agora você precisa de novo tomar um novo caminho, voltar e seguir para os caminhos que Jesus quer. Porque nesse de nós acharmos que nós sabemos, nós pegamos caminhos totalmente errados. No início é maravilhoso, no início é asfalto, é tudo maravilhoso, a paisagem é bonita. Mas quando eu chego no destino, misericórdia. E eu estou me lembrando aqui de uma outra mensagem, mas que se aplica aqui nessas ervas daninhas, que é uma linguagem para todo mundo entender, né? Eu estava com um problema no chuveiro lá em casa, estava pingando. Aí eu falei assim, gente, desaforo, né? Tem que arrumar um jeito aqui de consertar esse chuveiro eu mesmo, é uma coisa simples dessa, chuveiro fica pingando aqui. Aí a gente vai para o YouTube, né? Aí estou eu perto do horário do almoço, mas eu estava tão concentrado com aquele propósito, com aquele objetivo de consertar esse registro, que eu esqueci de almoço, fiquei lá concentrado, modelo, como que funciona, como que era, o que tira, o que eu precisava de comprar, qual que era o reparo. Aí no meio daquele vídeo ali, que estava quase na hora de chegar no ponto que eu queria, esse aqui eu sei, que eu só não sei esse ponto aqui. Aí quando eu estava chegando no ponto, o que entrou lá no meio do vídeo? O anúncio. Aí o anúncio chega. E você acha que ele chega de forma desinteressada? Não, o anúncio é... Imagina, perto do horário do almoço, aí vem aquele, é completo, né? Entrada, almoço, sobremesa, aquela coisa colorida, saborosa, que você fica assim, eu tenho que almoçar. Deixa eu ver isso aqui. Aí, tem 5 segundinhos ali, né? Ele poderia pular e continuar o propósito. Mas o que a gente faz? Se você não tiver convicto do seu propósito, você clica naquele anúncio. Pronto, você já saiu do que é propósito. Porque aquilo que você não estava nem imaginando e nem pensando, agora assumiu a tela principal do seu computador. E através daquilo dali você vai clicando outro, e outro, e outro. Aonde ficou o seu propósito? Aí Deus me deu uma mensagem em cima disso. Pula o anúncio, irmão. Não demora, não. Você tem um propósito, está firmado nele, apareceu um anúncio, pula ele rápido. Que é para tirar do foco. Pula o anúncio. Ele vem atraente, mas é para tirar você do propósito. Então pula logo. E aí essa palavra me conduziu em Paulo dizendo aos Coríntios, levai a cativo todo pensamento perverso e mais, e fazei obedecer a Deus. Nós podemos levar, porque o pensamento chega como esse anúncio, sem pedir licença, simplesmente o pensamento, pum, chega. Se projetasse no telão os pensamentos que vêm na nossa mente, misericórdia, você jogava pedra na hora para ninguém ver. Porque cada pensamento, porque o pensamento vem, realmente a gente não tem controle sobre ele. Mas cabe a mim e a você, pula logo. Sai em nome de Jesus, vamos pensar uma coisa, Cristo, Deus, Pai poderoso, vamos, firme, propósito. Porque senão nós vamos deixando conduzindo. Aí a gente vai alimentando isso. É a erva daninha. Então nós temos que logo... E por que nós podemos levar cativo esse pensamento? Quem que era levado cativo? Aqueles nas guerras lá que ganhavam, saía vitorioso, podia levar cativo, né? E por que nós podemos levar cativo esse pensamento? Porque Cristo já guerreou por nós e já venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, porque Cristo já venceu por nós essa batalha, que nós não conseguiríamos vencer, é que nós podemos pegar esse pensamento perverso, levar ele a cativo e ainda fazer obedecer a Deus. Nós podemos, com Cristo. Nós podemos isso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Jesus. Então o lavrador, ele cuida. E aí nesse cuidado nós somos podados. Já falamos aqui desse processo que ele pode ser doloroso. Mas é para que nós possamos produzir mais e mais frutos. E vocês, a palavra vai nos dizer no texto que nós lemos, que nós já estamos podados pela mensagem que comuniquei. E aí nós tivemos recentemente lá na igreja a Semana da Palavra,
e eu fui o responsável pela organização, eu tinha que pensar num tema. Então, a gente orando, Deus colocou um tema no meu coração que está relacionado com esse processo de comunicação entre Deus e o homem. E aí, cada dia, nós trabalhamos com um ponto da comunicação. E é maravilhoso nós entendermos isso. Porque o processo de comunicação, nós temos o emissor, a mensagem, o canal de comunicação, os ruídos, o destinatário. Então, através da mensagem aqui, esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus grandioso, Ele nos criou para ter um relacionamento conosco. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que esse Deus maravilhoso, Ele quer nos relacionar conosco. E é um Deus que fala. Falava lá no Jardim do Éden com o homem e continua falando hoje através da tua palavra. Então é um Deus que fala conosco. E aí Ele vai utilizar, e Ele tem então essa palavra que foi gerada, transmitida, através de vários meios de comunicação. Por isso nós temos que estarmos atentos. Tem a palavra através de um louvor, através de um irmão que Deus coloca na nossa vida, e ali nós temos vários canais, então, que nós podemos ouvir e sentir a presença de Deus. E quem é o destinatário? Eu e você. Aí parece isso simples, mas pensa numa pessoa que você, assim, é aquele fã. Fala, aquele cara lá para mim, nunca vou encontrar com ele. Aí esse cara mandou uma mensagem para você. Você ia postar no Facebook, olha aqui com quem que eu estou, olha aqui o cara mandou mensagem para mim. Meu Deus, eu não estou acreditando. Jesus, Deus está comunicando conosco. E para nós, ficou algo comum? Não pode. Porque todos os dias esse Deus grandioso, que o qual nós dependemos, do qual provê todos os recursos, fala conosco, e a gente está falando que Deus está falando. Para nós, nos acomodamos com algo tão grandioso desse, nós somos destinatários da mensagem de Deus. Agora, nós conhecemos esse Deus? Porque tem muito se apresentando como Deus. Por isso que está falando que a videira verdadeira. Tem muita videira aí falsa. Nós temos a sensibilidade de conhecer esse Deus? Porque vir como Deus apenas por título, cuidado. Tem muitos textos maravilhosos que o texto é perfeito. Mas no meio dele a intenção, o propósito é outro. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar de propósito. Falando de erva daninha, né? Que a gente está colocando aqui. Esses anúncios, eles trazem para nós muitas propostas. Proposta diferente de propósito. Deus tem para mim e para você propósitos. Agora, os anúncios que chegam é muitas propostas. Uma das diferenças da proposta é que ela não fala para você o que vai acontecer lá no final. É simplesmente o início. Vamos propor abrir uma sociedade. Não, que maravilha, vamos unir aqui, vamos abrir um negócio, vai dar tudo certo. Proposta. Mas você sabe o que vai dar o resultado disso? A gente não sabe, é apenas uma proposta. Assim é os anúncios que chegam até nós. Muitas propostas, parece muito atraente. Mas a consequência, se eu aceitar essa proposta, quem está fazendo a proposta não fala qual que vai ser a consequência. Agora, olha como que a da palavra é diferente. Eu não sei aquilo que vou passar, mas eu sei aonde que eu vou chegar. Porque Deus tem um propósito. Nós não tínhamos esse acesso ao Pai, mas através de Jesus que morreu na cruz, aquela dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E hoje nós somos livres e libertos por esse sangue que foi derramado precioso. Por esse amigo Jesus que deu a sua vida, nós podemos dizer hoje que somos livres de toda condenação. Nenhuma condenação há. Olha que tremendo que é isso. Para quê? Para que nós possamos herdar a vida eterna, a salvação, que foi com sofrimento e com morte, e morte de cruz. Nós cremos nessa salvação da vida eterna. Esse é o propósito que nós cremos. Agora, todas as propostas, qual que é o destino dessa proposta? Não fala. Não fala. E é o que está nos conduzindo, que está nos seduzindo. Mas o que nós temos que estar atento que está falando aqui?
a palavra que eu vos comuniquei. Vocês já estão sendo podados pela mensagem que comuniquei. Ele já está nos dando o alerta. Jesus orientou seus discípulos e continua nos orientando. Se eu mandar uma mensagem aqui para o Josiel e não foi eu que mandei para ele, tenho certeza que ele sabe. Não, essa mensagem aqui não foi Rona, não. Porque como a gente já tem um relacionamento, que já está acostumado a comunicar, dependendo do texto, da forma como que eu falo, ele sabe que não sou eu. E da mesma forma eu sei que não é ele. Agora, essas mensagens, isso que está chegando até nós, eu conheço identificar? Se é de Deus ou se não é? Para mim saber, eu tenho que ter relacionamento, que é o que o texto também fala. É estar junto, o ramo está juntinho com a videira. É ter esse relacionamento. Daí, nós vamos então sendo livres de tudo isso. É reconhecer o processo da poda. E para ter esse relacionamento, nós vamos ter o quê? Experiência. Que aí é essa maturidade que nós falamos anteriormente. Amém? Então já falamos aqui, não estamos isentos dessas ervas daninhas, devemos pular o anúncio, a diferença entre o propósito e a proposta. E lembremos dessa mensagem maravilhosa, né? Que Jesus te ama. Eu estou me sentindo sozinho. Jesus te ama e Ele é a nossa melhor companhia. Eu estou angustiado. Jesus te ama e Ele muda esse cenário. Eu não tenho valor nenhum. Jesus te ama e deu a vida por você. O tanto de valor que você tem. Às vezes nós estamos indo para o lugar errado e você está, por aqueles que não te conhecem, você está deixando ser mensurado por esse tipo de pessoas que não te conhecem, não te dão valor e você está triste por isso. Mas hoje você está ouvindo mais uma vez, Jesus deu a vida por você, você tem valor. Amém? Mas eu estou desesperado. Jesus te ama. Jesus apacenta qualquer tempestade. Nós já cumprimentamos, irmãos, aqui com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com a graça e a paz. Então é Ele que acalma, mesmo diante da tempestade. Nós não estamos isentos dela, mas Ele está conosco no nosso barquinho. E com Ele nós vamos continuando a nossa trajetória. Nós vamos chegar nesse propósito que Deus tem para nós. É só a gente não sair fora. É só nós permanecermos unidos nesta videira. Eu estou na melhor fase da minha vida e está tudo dando certo. Ele continua te amando. E se está dando tudo certo, glória a Deus, porque Ele é a raiz, Ele é o caule. Se você está conseguindo, glória a Deus, a glória é para Ele. Por isso que Ele pode. Para quando dá certo, não vinha a glória para mim. A glória é para dele. Toda a honra e toda a glória. Porque Ele é a fonte de recurso. Nós que somos da contabilidade, tem lá o balanço. Ativo e passivo. Não tem como você fazer nenhuma aplicação se não tiver origem. Deus é a origem de todo recurso. Eu só posso fazer algo se nós reconhecermos isso. Do contrário, nada vai prosperar. Porque Ele é a nossa fonte. Então, se está dando certo, glória a Deus. Porque Jesus te ama e Ele é o nosso provedor. Glórias a Deus por isso. E caminhando aqui, irmãos, porque senão a gente fala demais. Se deixar, a gente vai virando um estudo aqui, o negócio vai rendendo, porque é tão bom falar de Jesus. E aí a gente, como eu disse, o que me motivou isso foi tendo essas experiências, essas conversas com pessoas que a gente está vendo que tem tudo para ser feliz e não consegue entender e ver essa felicidade. Porque começa a fazer a referência, o ponto de referência, o referencial está no problema. Sendo que ele não muda a situação, mas você muda apenas o seu ponto de referência. Você passa da murmuração para a gratidão a Deus. Veja Paulo na prisão. Se fosse olhar para a prisão, para as paredes, ele estaria, o evangelho agora parou. Não, aí Paulo preso vai exortar os irmãos, alegrai-vos. O evangelho está crescendo, a oportunidade, a igreja está sendo perseguida, mas é motivo do crescimento da igreja. Mas é porque ele não está observando as paredes da prisão, o foco está em Cristo, é em Jesus. Então a situação, se a gente colocar nosso ponto de referência na situação, nós não temos motivação para seguir em frente. Mas quando nós colocamos para Cristo, Ele é essa videira que vai nos sustentar. E nós vamos continuar seguindo, dando glória a Deus, nos alegrando e transbordando essa alegria e convidando aquele que está perto de nós, alegrai-vos. Alegrai-vos com esse amor que nós fomos alcançados.
Glória a Deus. E assim, irmãos, nós não podemos compreendendo esse propósito, depois de tudo isso que nós estamos lendo aqui, né? Recebido esse amor, em que eu trouxe 2 textos aqui de 1 Pedro 4:8. Olha, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, nesse amor, pense na questão da indiferença, para ver como que nós temos nos comportado uns com os outros. Como que nós temos, qual é o nosso estado. Em Mateus 24:12 vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E nos assusta ver tamanha indiferença diante de tantas dificuldades e situações que estão acontecendo ao nosso redor. Então, que o Senhor possa verdadeiramente gerar em nós uma forma diferente, que nós possamos, diante dessa situação, sermos agentes, soldados de Cristo aqui nesta terra. Amém? Então, que essa alegria ela possa amadurecer. E aí o mandamento é esse: amem uns aos outros. Em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então Jesus te ama. Nós amamos? Amamos. Mas aqui está cobrando de nós em ações. Olha, se vocês me amam, então cumpre meus mandamentos. Porque quando nós falamos, você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Salvador todo mundo quer, e Senhor da nossa vida. Para Ele controlar o nosso querer e o nosso agir. Você tem seguido o querer de Cristo? Ele é de fato o Senhor? Ou nós temos nos colocado na posição de Senhor da nossa própria vida? E essa palavra nos confronta. E aí em cada decisão que nós temos tomado, nós temos consultado ao Pai? Porque Ele, sendo o provedor, por mais que eu possa depender de alguém, mas a minha dependência maior está em Cristo. Talvez por quê? Eu estava falando de referência para a gente poder encerrar. Se nós colocarmos o nosso referencial em pessoas, que muitos têm colocado, aí, ou num relacionamento, você é demitido. Você colocou a vida inteira de você no trabalho, a sua confiança estava depositada no seu trabalho. Você foi demitido ou o seu negócio foi mal, o que vem na mente? Minha vida acabou. Porque a sua confiança estava depositada no seu trabalho. Quantos relacionamentos que a pessoa lá separa do namorado? Vou morrer. E já teve caso, nós tínhamos lá na igreja um irmão que era bombeiro, que ele foi socorrer um jovem que estava se suicidando porque tinha separado do namorado. Coloca o relacionamento, a confiança. Acabou tudo. Mas aqui nós estamos vendo que a nossa confiança está em Cristo Jesus. Ele foi, é e será para todo sempre. É esta convicção que nós temos que ter. Amém? E aí é a nossa referência. Se a nossa referência está nisso que nós estamos colocando, toda a nossa confiança está nisso, estamos sujeitos a essa situação. Não tem mais saída. De desespero. Mas quando nós mudamos o nosso referencial, a situação continua. Mas nós sabemos que Cristo, o provedor do recurso, está junto conosco. E nós podemos vencer. Amém? Então assim, irmãos, se nós guardamos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. Em João 14:15. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Então, se compreendemos esta mensagem e desejamos permanecer na videira, sujeitando aos mandamentos do Pai e amando-os uns aos outros, aí eu termino com o que a irmã leu aqui no início. Nós compreendendo esse amor, compreendendo que estamos ligados na videira, que nós somos dependentes dele, e agora nós reconhecemos esta alegria, nós podemos então dizer o texto que foi lido aqui na abertura desse culto: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou certo, convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nada será capaz de nos separar desse amor. Amém? E que nós possamos produzir mais frutos.